Na primavera de 1834, o irmão mais velho de Oliver Cowdery, Warren, hospedou e alimentou Joseph Smith e Parley P. Pratt, enquanto eles recrutavam santos para se juntarem ao acampamento de Sião. Joseph escreveu que enquanto estavam com eles em Freedom, Nova York, eles receberam o pleno gozo de todas as bênçãos, tanto temporais quanto espirituais. Eles pregaram e batizaram os vizinhos de Warren, e quando Parley voltou um mês depois, ele viu que uma grande igreja havia sido reunida com cerca de 40 membros. Warren e sua esposa foram batizados naquele verão, e ele escreveu a Oliver sobre a oposição da igreja ali e a necessidade de um pregador de nossa ordem para nos fazer o bem, fortalecendo-nos e edificando-nos na santíssima fé. Ele escreveu sobre sua esperança de ser útil na vinha do Senhor e pediu a Oliver que perguntasse qual era a vontade do Senhor a respeito dele. O profeta então recebeu a sessão 106 em 25 de novembro de 1834. A revelação começa com o Senhor desejando que Warren fosse designado e ordenado sumo sacerdote presidente e devotasse todo o seu tempo ao alto e santo chamado de presidir os santos e pregar seu evangelho em toda a região. Ele deveria buscar diligentemente o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas necessárias seriam acrescentadas a ele. Ele foi instruído a cingir seus lombos e servir para preparar a si mesmo e a seus vizinhos para a vinha do Senhor, para que aquele dia não os alcançasse como um ladrão e eles possam ser os filhos da luz. O Senhor disse que havia alegria no céu quando Warren se filiou à igreja. Curvou-se diante de seu cetro e se separou das artimanhas dos homens. O Senhor abençoou e teve misericórdia de Warren. Ele o advertiu sobre a vaidade de seu coração e disse que o levantaria se ele se humilhasse diante dele. A revelação termina com a promessa de que Warren teria uma coroa real nas mansões celestiais, se continuasse a ser uma testemunha fiel e uma luz para a igreja. Ele presidiu os Santos de Nova York até que ele e sua família se mudaram para Kirtland em 1836, onde serviu como secretário do profeta e registrou em seu diário a visita do Salvador e outros mensageiros celestiais a Joseph e Oliver no templo de Kirtland. Mas em 1838 ele deixou a igreja e tornou-se um dos muitos que não continuaram a ser uma testemunha fiel e uma luz. Joseph escreveu em seu diário: Nenhum mês jamais me encontrou mais ocupado do que novembro de 1834. Mas como minha vida consistia em atividade e esforço incansável, fiz desta minha regra: quando o Senhor mandar, faça-o. Ele percebeu a importância de outros serem chamados para ajudar na obra do Senhor e de conselhos para atender às necessidades dos santos. Muito do que se tornou a seção 107 foi revelado linha sobre linha ao profeta a partir de novembro de 1831, para esclarecer o sumo sacerdócio, então adicionado na primavera de 1835 como membros do Quórum dos 12 Apóstolos, que foram chamados em fevereiro, preparados para suas missões e uma série de conferências para regulamentar e ajudar os ramos da Igreja no leste dos Estados Unidos. Eles se uniram em oração e pediram a Deus que nos conceda por meio de seu vidente uma revelação de sua mente e vontade a respeito de nosso dever, que aumentará nossos corações, nos confortará na adversidade e iluminará nossas esperanças em meio aos poderes das trevas. O apóstolo Heber Kimball disse que quando a sessão 107 foi dada ao irmão Joseph, louvamos ao Senhor. Ele nos instruiu que a ordem do sumo sacerdócio é ter o poder de selar os santos para a vida eterna e que era privilégio de cada elder presente ser ordenado. A revelação descreve as duas divisões do sacerdócio, Melquisedeque e Aarônico, incluindo o sacerdócio levítico. Joseph ensinou que todo sacerdócio é Melquisedeque, mas há diferentes porções ou graus dele, e todas as outras autoridades ou ofícios da igreja são apêndices. Era chamado de sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque era um grande sumo sacerdote, e antes de sua época era chamado de o Santo Sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus. Por respeito e reverência pelo Ser Supremo,
e por não usar seu nome com muita frequência, a Igreja Antiga o chamava de sacerdócio de Melquisedeque. A revelação declarou o poder exaltante do sacerdócio de Melquisedeque e o poder preparatório do sacerdócio arônico, e como homens e mulheres dignos exercem a autoridade do sacerdócio ao serem chamados e designados por alguém que possui as chaves do sacerdócio para servir e abençoar outras pessoas. O sacerdócio de Melquisedeque possui o direito de presidência, e esta primeira presidência é um coro de 3 sumos sacerdotes com poder e autoridade para presidir todos os portadores do sacerdócio, para administrar as coisas espirituais e formar o mais alto conselho da Igreja. Eles cuidam dos negócios mais importantes e dos casos difíceis da Igreja. O segundo sacerdócio é chamado de sacerdócio arônico, porque foi conferido a Arão e sua semente por todas as suas gerações. É conhecido como sacerdócio menor porque é um apêndice do sacerdócio de Melquisedeque maior e tem poder para administrar as ordenanças externas. Os bispos são o presidente deste sacerdócio com as chaves e autoridade. Um descendente literal de Arão tem o direito legal a esse ofício, mas quer seja ou não, todos devem ser designados sob a direção da presidência do sacerdócio de Melquisedeque. Um sumo sacerdote tem autoridade para oficiar em todos os ofícios menores deste sacerdócio. O poder e a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque superior é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da Igreja, ter o privilégio de receber os mistérios do reino dos céus, ter os céus abertos a eles, ter a comunhão com a Igreja do primogênito e para desfrutar da comunhão e presença de Deus Pai e Jesus, o mediador. Embora as revelações anteriores tenham revelado uma estrutura para governar um ramo da Igreja e as funções básicas do sacerdócio, a seção 107 ensina sobre o crescente governo da Igreja e estabeleceu uma estrutura de conselhos que poderia governar uma igreja de milhões de pessoas, como é agora em nossos tempos. 12 conselheiros viajantes são chamados para ser os 12 apóstolos ou testemunhas especiais no nome de Cristo para todo o mundo em um quórum, iguais em autoridade e poder à presidência da Igreja, embora ainda possuam todas as chaves. A palavra apóstolo significa enviado, e esse sumo conselho viajante viaja pelo mundo, edificando os santos e regulando todos os negócios da Igreja em nome do Senhor. O Quórum dos 70, sob a direção dos 12 apóstolos, também é chamado para pregar o Evangelho e ser uma testemunha especial para os gentios e o mundo de Jesus Cristo. Cada decisão desses quóruns deve ser acordada por todos os membros para torná-los válidos. Em nível de estaca, os sumos conselhos permanentes conduzem os negócios locais da Igreja. Parte da seção 107 foi dada em 18 de dezembro de 1833, quando Joseph deu uma bênção a seu pai e sua mãe. O versículo 39 diz que em todos os grandes ramos da igreja, que são estacas em nossos dias, os 12 apóstolos chamam por revelação e ordenam ministros evangélicos, que são os patriarcas. A ordem desse sacerdócio foi confirmada para ser transmitida de pai para filho, conforme explicado no livro de Enoque. Isso começou com Adão e corretamente pertence aos descendentes literais da semente escolhida, a quem as promessas foram feitas. Os versículos 42 a 57 nos falam sobre os descendentes de Adão e com que idade eles foram ordenados ao sacerdócio e por quem. Adão reuniu sua posteridade justa para uma bênção patriarcal antes de morrer em Adão onde Amã. E, embora curvado pela idade, sendo cheio do Espírito Santo, ele predisse tudo o que aconteceria à sua posteridade até a última geração. Os bispos são designados para ministrar as coisas temporais, tendo um conhecimento delas pelo Espírito da Verdade, e são um juiz em Israel para conduzir os negócios da igreja com a ajuda de seus conselheiros. Nos casos mais difíceis, se não houver satisfação com suas decisões, eles podem ser entregues e carregados ao mais alto conselho da igreja antes da presidência do sumo sacerdócio ou da primeira presidência.
O dever do presidente da igreja é presidir toda a igreja como Moisés e ser um vidente revelador, tradutor e profeta com todos os dons de Deus que concede à cabeça da igreja. É dever dos 12 apóstolos ordenar e colocar em ordem todos os outros ofícios da Igreja de Cristo na terra de Sião, para conduzir os negócios da igreja. Os presidentes oficiam seus próprios quórum de eldres, sacerdotes, mestres e diáconos, com o sumo sacerdote presidente, ou presidente da igreja sobre todos eles. Os quórums do sacerdócio são organizados com 12 diáconos em um quórum, 24 mestres, 48 sacerdotes presididos por um bispo e 96 eldres. O quórum dos 70 deve ter 7 presidentes, com o 7º presidente presidindo os outros 6, e eles são ministros viajantes primeiro para os gentios e também para os judeus. A revelação termina com o Senhor ordenando que agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual foi designado, com toda a diligência. Aquele que é preguiçoso não será considerado digno de subsistir, e aquele que não aprender seu dever e se mostrar reprovado não será considerado digno de subsistência. Joseph Smith estava estudando uma lição de hebraico em 26 de dezembro de 1835, quando Lyman Sherman, que era membro do novo Quórum dos 70, veio à sua casa e disse-lhe: "Tive a oportunidade de lhe mostrar meus sentimentos e desejo, e foi prometido que eu teria uma revelação que tornaria conhecido meu dever." Naquele dia, o profeta recebeu a seção 108, que revelava a vontade do Senhor para Lyman. O Senhor disse a Lyman que seus pecados foram perdoados, porque ele obedeceu a sua voz ao vir naquela manhã para receber o conselho do profeta designado pelo Senhor, e disse que sua alma descanse em relação à sua posição espiritual e não resista mais à minha voz. Lyman foi instruído a se levantar e ser mais cuidadoso ao observar os votos que fizera, e ele seria extremamente abençoado. O Senhor aconselhou a esperar pacientemente até que a Assembleia Solene seja chamada de meus servos, e ele seria lembrado como o primeiro de seus eldres e receberia o direito por ordenação com o restante dos eldres escolhidos do Senhor, que ele havia escolhido. Se ele continuasse fiel, esta era a promessa do Pai a ele, que seria cumprida no dia em que ele tivesse o direito de pregar o Evangelho onde quer que o Senhor o enviasse. Lyman foi instruído a fortalecer seus irmãos em todas as suas conversas, orações, exortações e ações, e o Senhor estava com ele para abençoá-lo e livrá-lo para sempre. Lyman seguiu esse conselho e esperou pacientemente pelas reuniões na casa do Senhor, e ele e outras pessoas receberam ordenanças e bênçãos sagradas em 1836. Em janeiro de 1839, ele foi chamado como apóstolo, mas morreu 11 dias antes de ser ordenado. E estas são as sessões 106 a 108 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da igreja ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar por essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão do Etsy em PonderFun. Visite a nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e eu continuarei fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para ponderar.